Pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, visto que alguns princípios contratuais já foram abordados dentro de outros, porque eles possuem uma correlação e atuam conjuntamente, partimos agora em relação à classificação dos contratos, que sai um pouco dessa parte teórica, né? E nós vamos um pouquinho à prática para entender um pouquinho melhor. Primeiramente, vamos classificar os contratos como típicos e atípicos. Típicos são aqueles contratos que estão previstos na legislação, ainda que não no Código Civil, outras legislações podem trazer eles lhe dando um nome. Esse nome que eles possuem é chamado de nome in iuris, que é o nome da lei. Por exemplo, lá no artigo 481, nós temos o que define contrato de compra e venda, onde tem um capítulo único disposto somente sobre esse tipo de contrato, sobre essa espécie. Acerca dos contratos típicos, eles não precisam de nada além disso, porque a própria lei regulamenta ele por inteiro. Existem algumas partes dessa regulamentação em que as partes envolvidas no contrato poderá pactuar de forma contrária, porque elas constituem norma dispositiva e não norma cogente. Agora, em relação aos contratos atípicos, ele é uma das consequências da autonomia da vontade privada e também se dá porque o legislador não possui capacidade de, de entender e, assim, de certa forma, prever tudo aquilo que vai reger a sociedade futuramente. Por exemplo, há pouco tempo nós temos os contratos de internet por fibra ótica. Anteriormente isso não existia. E devido a toda a mutabilidade do contexto social, esses contratos atípicos fazem-se necessários. E não significa que eles não possuem nomes, eles não podem ser pactuados. Eles podem sim ser pactuados, obviamente desde que respeitados aqueles requisitos do artigo 104, desde que respeitados em alguns casos uma legitimação especial, né, que não venha se caracterizar uma capacidade geral e sim uma específica. Mas isso está bem contemplado ali no material, acredito que vocês venham a entender. Se não entender também não existe nenhum problema, nós podemos debater e chegar num consenso acerca disso. Ainda assim, existem os contratos mistos, que é uma combinação de contrato típico, ou seja, do contrato que possui só nomenclatura, do contrato que possui um nome que a própria lei lhe dá, portanto, o nome em iuris, possui toda uma regulamentação, mas é onde as partes venham a acrescentar algumas cláusulas a ele. Portanto, essas cláusulas não fazem parte do contrato que está legalmente abordado. Por isso nós chamamos eles de contratos mistos. É uma mistura entre um contrato típico e um contrato atípico. E existem também os contratos coligados, que é quando existem mais de um contrato relacionado ao mesmo conteúdo obrigacional. Por exemplo, no contrato de locação, é um contrato entre o locador, o proprietário do imóvel, e o locatário, é o que vai residir naquele imóvel ali por determinado período, conforme prevê o contrato. Via de regra, vem a ser 1 ano. Mas pode existir um fiador, que no caso de quando o locatário, perdão, não pagar por aqueles meses que ele locou o imóvel, o fiador tem de pagar. Então, tanto o contrato de locação quanto o fiador estão ligados ao mesmo conteúdo obrigacional. Por isso, nós chamamos isso de contratos coligados. Prosseguindo, nós temos a possibilidade de contrato comutativo ou contrato aleatório. Contrato comutativo é a regra geral. Eles são caracterizados por contratos que contêm as obrigações certas e determinadas. Por exemplo, num contrato de compra e venda de coisa, suponhamos, de um carro. Vocês fazem um contrato de compra e venda, as obrigações são determinadas. Suponhamos que seja parcelado em 10 parcelas de R$ 3.000. O vendedor, ele sabe que ele deverá entregar esse bem a partir de que essas obrigações forem quitadas. E em relação ao comprador, ele sabe que no dia do vencimento ele terá durante 10 meses que pagar 3.000 ao vendedor. Então as obrigações são certas e determinadas, não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, quanto aos contratos aleatórios, eles estão ligados à alha, que é chamada de sorte ou ainda de azar. É uma situação de que o contrato está ligado a um evento futuro e incerto, ou seja, não se sabe se ele realmente vai ocorrer, não se sabe se ele realmente vai se aperfeiçoar. Mas acerca disso nós veremos de forma específica futuramente para poder não restar dúvida, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida agora e quiser sanar,
ainda que o adiantamento do conteúdo não seja, de certa forma, bom para o estudo, nós podemos fazer sem nenhum problema se for da preferência de vocês. Em relação à formação do contrato, percebam que aqui nós vamos tratar do tópico consensualismo, mas não é o consensualismo do acordo de vontades, é em relação à formação, ao aperfeiçoamento do contrato. No consensualismo, o contrato se aperfeiçoa, ou seja, ele se solidifica simplesmente com a manifestação de vontade das partes. A partir da manifestação de vontade de ambas as partes, ou seja, da proposta mais da aceitação da outra, o contrato já se forma, já existe ali um vínculo jurídico. Agora, nos contratos reais que vem a ser o total oposto a isso, ou seja, antagônico ao contrato consensual, os contratos reais eles só se formam com a efetiva entrega da coisa. Os contratos reais eles são a exceção diante do nosso ordenamento jurídico, visto que só existem 4 contratos que possuem essa natureza. É o comodato, o mútuo, o depósito e o contrato estimatório. Neles, nos contratos reais, ainda que ocorra a manifestação de ambas as partes concordando com a existência daquele contrato, o contrato não vem a se aperfeiçoar. O negócio jurídico só vai existir a partir da entrega efetiva da coisa, da tradição. Ainda nós podemos analisar os contratos como unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Isso é em relação aos efeitos do contrato, né? Aos efeitos que o contrato vem a produzir em relação às partes. Eles são unilaterais quando eles geram obrigação para só uma das partes. Por exemplo, numa situação de carona. Eu estou passando de carro e vejo que você está cansada, voltando do trabalho, e eu te ofereço uma carona. Só eu vou ter trabalho nisso, só eu vou ter dispêndio, né? Que é sinônimo de trabalho. Você, por sua vez, só terá benefício, que você não vai mais realizar nenhum esforço, apenas vai ficar sentada enquanto eu dirijo, entendeu? Esse é um exemplo de efeito unilateral em relação aos contratos. Agora, no contrato bilateral, nós temos o que é chamado de sinalagmático. O sinalagma é uma contraprestação. Por exemplo, no contrato de compra e venda, o vendedor terá de ceder o produto a um terceiro na hipótese em que esse terceiro, denominado sob a figura de um comprador, terá de pagar acerca desse produto. Então existe uma contraprestação, onde um paga para poder receber e onde um recebe para poder passar esse produto para o outro. Entendeu? Então existe uma contraprestação. Isso é o que nós chamamos de bilateral, sinalagmático. Portanto, o bilateral ele produz dispêndio, trabalho para ambas as partes, ao mesmo momento que traz benefício para ambas as partes, né? E os plurilaterais são aqueles onde em um dos polos contratuais existe mais de uma pessoa. Por exemplo, existem várias pessoas contratando a prestação de um serviço. E nessa situação, nós podemos enquadrar, por exemplo, um contrato de consórcio, onde vários proprietários de uma empresa contratam uma empresa responsável por consórcio para poder contemplar determinado vendedor que venda mais durante o lapso temporal de 1 ano, por exemplo. Acerca do vício redibitório e da evicção, são institutos que demandam muita atenção e por esse motivo nós não veremos agora, veremos no momento oportuno, a partir de que tivermos já tudo isso aqui que a gente está trabalhando agora concreto na mente, porque assim como no direito administrativo, todas as matérias relacionadas ao direito, todas as matérias jurídicas, assim, propriamente ditas, elas seguem uma linha de raciocínio. E por esse motivo, o conteúdo tem que ser abordado de forma didática, para que nenhuma dúvida anterior possa influenciar no estudo posterior. Por isso a gente tem que sanar todas as dúvidas agora, tá? Prosseguindo então, nós podemos tratar dos contratos também como sendo gratuitos ou onerosos. Percebam uma extrema correlação que existe aqui. Os contratos gratuitos, ele vai produzir trabalho só para uma parte e benefício só para outra parte. É o que nós chamamos anteriormente de contrato unilateral, né? Por via de regra, todos os contratos unilaterais são gratuitos, mas existem exceções, nós veremos. O bilateral, por sua vez, é aquele contrato
que produz trabalho para ambas as partes e também benefícios para ambas as partes. O bilateral ele é também chamado de sinalagmático porque ele caracteriza um sinalagma que é uma contraprestação. É a mesma situação do contrato oneroso. O oneroso significa que ambos possuem proveitos, e o exemplo trazido pela doutrina e também pelo material é também o contrato de compra e venda. Então percebam, por regra, todo contrato unilateral é gratuito, por regra, todo contrato bilateral é oneroso. Aqui eu acredito que não venha a existir nenhuma dúvida também. Em relação aos contratos comutativos e aleatórios, nós já abordamos, mas só a título de para que a gente possa afirmar mesmo esse conteúdo na cabeça, ainda que de forma decorada. Os contratos comutativos são aqueles que possuem obrigações certas e determinadas desde a sua formação. Lembrando que para analisar a formação nós temos que ver se o contrato é consensual ou real. Real vem a ser as exceções, que são somente as 4 hipóteses, que é o comodato, mútuo, o depósito e o contrato estimatório. São esses trazidos pela doutrina e na prática nós vemos que realmente são só esses. E por sua vez os contratos aleatórios eles se caracterizam por uma alha, por uma sorte, por um azar, por um evento futuro e incerto. Não é futuro ou incerto, é os dois, futuro e incerto, cumulativamente. Acerca dos contratos aleatórios, existem institutos que os regulamentam, inclusive uma seção só para eles, que vem a ser a seção 7, diante do capítulo que estabelece acerca dos contratos em geral, no título 5 do Código Civil, sendo, portanto, respectivamente os artigos 458, 459 e 460. São só 3 disposições legais. O 461 ele já não estabelece acerca da natureza propriamente dita, mas vale a leitura. Portanto, 4 dispositivos, mas que são pouquinho, né? E por esse motivo, leiam. Que os dispositivos legais, obviamente, eles são muito importantes para a concretização do conteúdo na mente. Prosseguindo ainda, vamos tratar acerca dos contratos paritários de adesão. Os contratos paritários é a regra, é aquilo lá que nós trabalhamos anteriormente, não em relação à formação, é em relação à liberdade das partes, que vem a ser o consensualismo. Os contratos paritários eles são caracterizados pelo consensualismo. Existe liberdade entre as partes. Não existe a sobreposição de uma das partes. Ambos são interesses privados e por esses motivos eles estão no mesmo plano horizontal. Sendo assim, eles possuem essas características, que é a plena liberdade e a igualdade. Igualdade entre quem? Entre as partes, na formação do contrato, no vínculo contratual, na elaboração das cláusulas contratuais, no conteúdo desse contrato e também no seu objeto. Por sua vez, totalmente contrário a isso, o contrato de adesão, que possui sua regulamentação lá no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, não mais aqui no Código Civil, somente a título de conceituação, é importante que vocês leiam esse artigo 54 e estabeleçam a diferença entre a aplicabilidade do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil é regra, ele sempre será aplicado. Excepcionalmente, nessas situações, o Código de Defesa do Consumidor será aplicado quando tiver ali uma relação de habitualidade. Por exemplo, como caracteriza essa habitualidade? Se eu te vendo um carro hoje, esse contrato será regido pelo Código Civil. Agora, se eu sou uma concessionária, eu trabalho com isso, eu tenho uma loja aqui em Umuarama que vende veículos, aí nós já não estamos tratando mais de particulares, nós estamos tratando de uma defesa, de uma empresa e de um consumidor. Por esse motivo, essa situação entre a concessionária e o consumidor tem de estar respaldada no Código de Defesa do Consumidor e não no Código Civil. Percebam que algumas das vezes o Código de Defesa do Consumidor, dentro do próprio dispositivo legal, ele faz alusão àquilo que está disposto no Código Civil. Mas não se preocupem com isso, porque o próprio dispositivo já faz essa menção. Então, quando ele fizer, você venha ao Código Civil e leia o artigo em que ele está dizendo. Mas não existe nenhuma problemática quanto a isso. Os contratos de adesão, portanto, totalmente diferentes, né, em relação ao paritário, visto que no paritário ele é caracterizado pela plena liberdade entre os contratantes e plena igualdade. Já nos de adesão,
ele é caracterizado por uma elaboração unilateral, daquele que teoricamente vem a ser unilateralmente mais forte. Por que pelo mais forte? Por exemplo, numa situação entre essa que eu disse a vocês da concessionária, o mais forte economicamente, quem vem a ser? A concessionária, óbvio. E por esse motivo o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, sempre. Ele é propriamente uma limitação, né, do princípio da autonomia da vontade privada, porque ele coloca uma das partes em sobreposição em relação à outra. Não existe a igualdade nos contratos de adesão. Uma parte ela está acima da outra. E por esse motivo nós veremos como deve ser feita a interpretação, que vem a ser o tópico de número 5 abordado no nosso material. Acerca da interpretação, no artigo 423, parágrafo único do Código Civil diz o seguinte. Primeiro vou ler o 423 caput. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente ao comprador, porque, via de regra, quem é o economicamente mais forte que elabora unilateralmente essas cláusulas contratuais é o vendedor. Parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida da interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida. É simples de entender também, né? Eles dão o mesmo entendimento, tanto o parágrafo único quanto o 423 caput. Por esse motivo, acredito que nós já podemos passar ao contrato tipo. Lembrem, anteriormente nós vimos acerca dos contratos típicos, que possuem o nome em iuris, que é a nomenclatura que a própria lei dá. Em contraposição a ele, existem os contratos atípicos ou inominados. São aqueles que não possuem nome, mas por conta do princípio da autonomia da vontade privada, eles valem normalmente no ordenamento jurídico, desde que respeitem os requisitos de validade, de eficácia, os de validade previstos lá no artigo 104 do Código Civil, que nós já lemos e já destrinchamos eles, né? Agora, em relação aos contratos nesse meio dos contratos tipos e dos contratos atípicos, existem os contratos mistos, que são uma característica entre os típicos e os atípicos. Aqui nós estamos trabalhando entre os paritários e os de adesão. São aqueles que possuem liberdade e igualdade entre as partes, portanto paritários, e os de adesão são aqueles que possuem a sobreposição de uma parte à outra, chamados de adesão. Lembrem, nos contratos de adesão, a única liberdade contratual está na formação do vínculo contratual, ou seja, em contratar ou não. No resto não existe liberdade alguma. Entre esses dois não existe o contrato misto, e sim o contrato tipo. O contrato tipo é caracterizado por um contrato inicialmente de adesão, entre aspas, porque as cláusulas dele são pré-redigidas, mas existe o debate das partes para poder chegar num consenso que favoreça os dois. Por isso eles são chamados de contratos tipo. Os contratos tipo, portanto, estão entre os paritários e os de adesão, e os contratos mistos estão entre os típicos e atípicos.